Imagine uma bruxa tão devotada ao mal que ela se tornou a própria personificação da crueldade no mundo mágico. Uma mulher que transformou sua linhagem nobre em sinônimo de terror, que fez da tortura uma arte sádica e que amava a escuridão com uma paixão que transcendia qualquer limite da sanidade humana. Esta é a história de Bellatrix Lestrange, a mais leal e cruel entre todos os comensais da morte, uma bruxa cuja sede de sangue e devoção fanática a Lord Voldemort a transformaram na criatura mais temida do mundo bruxo. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de uma mente corrompida pelo poder e pela obsessão, onde cada escolha levou inexoravelmente à destruição e à tragédia. Antes de começarmos esta jornada sombria pela vida da bruxa mais perigosa da era moderna, me ajudem a bater nossa meta de 1000 inscritos. Se vocês estão prontos para explorar os recantos mais escuros da história mágica, cliquem no sininho de notificações e se inscrevam no canal. E nos comentários, me digam de qual cidade vocês estão assistindo. Quero saber de onde vêm os corajosos que ousam conhecer a verdade por trás dos nomes mais temidos do mundo bruxo. A história de Bellatrix Lestrange começa muito antes de seu nascimento, nas raízes profundas e retorcidas de uma das famílias de sangue puro mais antigas e orgulhosas da Grã-Bretanha mágica. A família Black havia construído sua reputação ao longo de séculos sobre pilares de supremacia, sangue puro, tradição inflexível e uma crença inabalável de que apenas aqueles com linhagem mágica pura possuíam o direito de governar o mundo bruxo. Esta filosofia tóxica seria o veneno que correria pelas veias da jovem Bellatrix desde o momento de seu primeiro suspiro. Nascida em 1951, Bellatrix Black veio ao mundo em meio ao luxo e privilégio da nobre residência dos Black. Sua mãe, Druella Rosier, vinha de outra família de sangue puro com uma longa história de apoio às artes das trevas, enquanto seu pai, Cygnus Black, era um membro respeitado da tradicional Casa de Black. Desde o berço, Bellatrix foi criada para acreditar que era superior a quase todos os outros bruxos e bruxas, simplesmente por causa do sangue que corria em suas veias. Esta arrogância inata seria moldada e refinada ao longo dos anos, transformando-se na cruel superioridade que definiria sua personalidade adulta. A infância de Bellatrix foi passada nas salas ornamentadas e corredores sombrios da mansão dos Black, onde retratos de ancestrais sussurravam histórias de glória passada e supremacia mágica. Ela cresceu ouvindo contos de como sua família havia ajudado a moldar o mundo bruxo, como eles haviam resistido à contaminação de sangues ruins e como era seu dever sagrado manter a pureza de sua linhagem. Estas lições não eram meramente transmitidas através de palavras, mas estavam impregnadas na própria atmosfera da casa, onde cada objeto decorativo, cada tradição familiar, cada ritual celebrado reforçava a mensagem de superioridade racial. Como a filha mais velha, Bellatrix recebeu atenção especial de seus pais, que viram nela o potencial para se tornar a portadora da tocha da tradição familiar para a próxima geração. Ela demonstrou sinais precoces de poder mágico considerável, com episódios de magia acidental que eram mais intensos e controlados do que o normal para uma criança de sua idade. Estes primeiros vislumbres de seu talento natural foram celebrados por sua família como evidência de sua superioridade inata, alimentando ainda mais seu ego em desenvolvimento e sua crença de que ela estava destinada à grandeza. As duas irmãs mais novas de Bellatrix, Andrômeda e Narcisa, também cresceram sob a mesma doutrinação, mas cada uma reagiu de maneira diferente à pressão familiar. Andrômeda, a irmã do meio, sempre mostrou sinais de questionamento das tradições familiares, uma tendência que preocupava profundamente os pais. Narcisa, a mais nova, abraçou as expectativas familiares,
mas de uma maneira mais calculada e menos apaixonada do que Bellatrix. Era evidente desde cedo que Bellatrix possuía uma intensidade e fanatismo que a distinguiam até mesmo dentro de sua própria família extremista. Quando chegou a hora de Bellatrix frequentar Hogwarts, em 1962, ela já havia sido completamente moldada pela ideologia de sua família. Sua seleção para a Sonserina foi tão inevitável quanto o nascer do sol. Ela possuía todas as qualidades que a casa valorizava: ambição desmedida, astúcia natural, determinação férrea e uma disposição para usar qualquer meio necessário para alcançar seus objetivos. Mais importante ainda, ela havia absorvido completamente a crença de que ela era naturalmente superior a seus colegas e que esta superioridade lhe dava direitos especiais. Durante seus primeiros anos em Hogwarts, Bellatrix rapidamente se estabeleceu como uma força a ser reconhecida. Ela era academicamente brilhante, particularmente em feitiços que poderiam ser usados para causar dor ou controlar outros. Sua afinidade natural pelas artes das trevas era evidente para qualquer professor atento, mas naquela época, tal interesse era visto mais como curiosidade intelectual do que como sinal de perigo futuro. Ela destacava-se em defesa contra as artes das trevas, ironicamente, porque sua compreensão íntima das magias sombrias a tornava excepcionalmente hábil em combatê-las quando necessário. Socialmente, Bellatrix gravitava em direção a outros estudantes de famílias de sangue puro que compartilhavam suas visões. Ela formou um círculo íntimo de seguidores que admiravam sua confiança, temiam sua língua afiada e eram inspirados por sua paixão pela supremacia mágica. Mesmo jovem, ela demonstrava habilidades de liderança naturais, embora estas fossem temperadas por uma crueldade casual que se manifestava em sua disposição para humilhar publicamente aqueles que considerava inferiores. Os anos de Bellatrix em Hogwarts coincidiram com um período de crescente tensão no mundo bruxo. Rumores de um jovem bruxo das trevas, que se autodenominava Lord Voldemort, começaram a circular entre certas famílias de sangue puro durante seus últimos anos na escola. Estes sussurros encontraram solo fértil na mente já radicalizada de Bellatrix, que via em tais relatos a promessa de um futuro onde suas crenças sobre supremacia mágica poderiam ser implementadas em escala social. Durante este período, Bellatrix começou a experimentar com magias cada vez mais sombrias. Ela usava sua posição privilegiada e suas conexões familiares para acessar livros e conhecimentos que estavam teoricamente além do alcance de estudantes. Sua sede de conhecimento sobre feitiços ofensivos e magias de controle mental crescia constantemente, alimentada tanto por curiosidade intelectual quanto por um desejo crescente de poder sobre outros. Seus professores começaram a notar uma mudança perturbadora em Bellatrix durante seus anos finais em Hogwarts. Embora ela mantivesse excelentes notas e cumprisse tecnicamente todas as regras escolares, havia algo em seus olhos, uma intensidade fria e calculista, que sugeria profundidades de ambição e crueldade, que iam muito além do que seria normal mesmo para uma jovem ambiciosa da Sonserina. Alguns professores mais perceptivos tentaram orientá-la em direções mais construtivas, mas seus esforços foram invariavelmente rejeitados com educada, mas firme resistência. A formatura de Bellatrix de Hogwarts em 1969 marcou o fim de sua educação formal, mas apenas o começo de sua verdadeira jornada em direção à escuridão. O mundo bruxo estava mudando rapidamente e rumores sobre Lord Voldemort não eram mais sussurros distantes, mas realidades tangíveis que afetavam famílias em todo o país. Para Bellatrix, estas mudanças representavam oportunidades ao invés de ameaças.
Ela via no surgimento de Voldemort a chance de ver suas crenças mais profundas validadas e implementadas. Pouco depois de deixar Hogwarts, Bellatrix foi apresentada a Lord Voldemort através de conexões familiares. O encontro foi arranjado por parentes mais velhos que já haviam se juntado ao círculo íntimo do Lorde das Trevas, reconhecendo em Bellatrix o tipo de talento e fanatismo que Voldemort valorizava em seus seguidores. Este primeiro encontro seria o momento decisivo que definiria o resto da vida de Bellatrix, transformando suas tendências sombrias latentes em devoção absoluta e obsessiva. Voldemort, por sua vez, reconheceu imediatamente o potencial de Bellatrix. Ela possuía uma combinação rara de habilidade mágica excepcional, conexões sociais valiosas e, mais importante, uma capacidade aparentemente ilimitada para a crueldade que até mesmo impressionava alguém de sua experiência. Ele viu nela não apenas uma seguidora útil, mas alguém que poderia se tornar uma de suas armas mais mortais. Uma extensão de sua própria vontade, capaz de atos que até mesmo outros comensais da morte poderiam hesitar em realizar. A iniciação de Bellatrix como comensal da morte foi mais do que uma simples cerimônia. Foi uma transformação espiritual que completou sua metamorfose de jovem bruxa, privilegiada em instrumento de terror. O ritual em si permanece obscuro nos detalhes, mas seus efeitos em Bellatrix foram imediatamente aparentes. Ela emergiu da experiência com uma devoção a Voldemort que transcendia a lealdade normal e entrava no reino da adoração religiosa. Para ela, Voldemort não era apenas um líder a ser seguido, mas uma divindade a ser venerada. Esta devoção extrema se manifestava de maneiras que até mesmo outros comensais da morte achavam perturbadoras. Bellatrix falava de Voldemort com uma reverência que beirava o êxtase religioso. Referia-se a ele em termos que sugeriam que ela o via como algo além da mortalidade humana e demonstrava uma disposição para qualquer sacrifício em seu nome que ultrapassava até mesmo os padrões extremos esperados de seus seguidores. Sua obsessão por ele era total e consumia cada aspecto de sua personalidade. Como comensal da morte, Bellatrix rapidamente se estabeleceu como uma das operativas mais eficazes e temidas de Voldemort. Sua combinação de habilidade mágica excepcional, inteligência estratégica e crueldade ilimitada a tornaram ideal para as missões mais sombrias e importantes. Ela desenvolveu uma reputação particular por sua habilidade com a maldição Cruciatus, a qual ela aplicava com uma precisão artística que sugeria não apenas competência técnica, mas prazer genuíno no sofrimento que causava. Durante os anos 1970, conforme o primeiro reinado de terror de Voldemort se intensificava, Bellatrix esteve envolvida em algumas das atrocidades mais horríveis do período. Embora os detalhes específicos de muitas de suas ações permaneçam ocultos nos arquivos mais secretos do Ministério da Magia, há evidências suficientes para estabelecer que ela participou pessoalmente de múltiplos assassinatos, torturas e outras atividades que demonstravam sua completa despreocupação pela vida e dignidade humanas. Uma das características mais perturbadoras de Bellatrix era sua habilidade de manter uma fachada de respeitabilidade social, mesmo enquanto cometia atrocidades. Ela continuava a frequentar eventos sociais da alta sociedade bruxa, mantinha relacionamentos cordiais com famílias que não suspeitavam de suas atividades secretas e até mesmo conseguia parecer encantadora e sofisticada quando a situação exigia. Esta dualidade tornava-a particularmente perigosa, pois poucos suspeitavam da verdadeira extensão de sua corrupção até que fosse tarde demais. Em 1975,
Bellatrix se casou com Rodolphus Lestrange, um membro de outra antiga família de sangue puro que também havia se juntado às fileiras dos Comensais da Morte. O casamento foi tanto uma aliança política quanto pessoal, unindo duas famílias poderosas sob a bandeira da supremacia de sangue puro. No entanto, era claro para todos que testemunharam a cerimônia que o verdadeiro amor de Bellatrix nunca seria por seu marido, mas permaneceria eternamente dedicado a Lord Voldemort. Rodolphus Lestrange, embora também comprometido com a causa de Voldemort, nunca possuiu a intensidade fanática de sua esposa. Ele era cruel e ambicioso, certamente, mas de uma maneira mais convencional e compreensível. A paixão absolutamente consumidora de Bellatrix por Voldemort criava uma dinâmica estranha em seu casamento, onde seu marido frequentemente se encontrava competindo por sua atenção com um homem que ela considerava um deus vivo. O casamento também trouxe Bellatrix para mais perto de Rabastan Lestrange, o irmão mais novo de Rodolphus, que rapidamente caiu sob sua influência. Rabastan era mais jovem e mais impressionável do que seu irmão, e Bellatrix descobriu que podia moldar facilmente suas opiniões e ações. Esta influência sobre os irmãos Lestrange aumentou significativamente seu poder dentro dos círculos dos Comensais da Morte e lhe deu recursos adicionais para executar as missões de Voldemort. Conforme os anos 1970 progrediam e a Primeira Guerra contra Voldemort se intensificava, Bellatrix se tornou uma de suas tenentes mais confiáveis e valiosas. Ela liderava ataques contra famílias de trouxas, coordenava operações de intimidação contra bruxos que se opunham ao regime de Voldemort e executava interrogatórios que frequentemente terminavam em morte ou insanidade para as vítimas. Sua reputação crescia não apenas entre os Comensais da Morte, mas também entre seus inimigos, que começaram a falar de Bellatrix Lestrange em sussurros temerosos. Uma das operações mais significativas na qual Bellatrix esteve envolvida durante este período foi uma série de ataques coordenados contra famílias de Aurores que estavam sendo particularmente eficazes em combater as forças de Voldemort. Estes ataques não eram simplesmente assassinatos. Eles eram declarações cuidadosamente orquestradas, destinadas a semear terror nas fileiras daqueles que se opunham ao Lorde das Trevas. Bellatrix desenvolveu uma assinatura particular para estes ataques, deixando evidências de sua presença que serviam tanto como cartão de visita quanto como aviso para outros. Sua habilidade em feitiços de tortura se tornou lendária mesmo entre outros Comensais da Morte. Ela não apenas dominava tecnicamente as maldições imperdoáveis, mas as aplicava com uma criatividade artística que sugeria uma compreensão profunda da psicologia humana e uma capacidade de encontrar exatamente os pontos de pressão que causariam o máximo sofrimento. Vítimas que sobreviveram aos seus interrogatórios frequentemente emergiam com danos psicológicos permanentes que os assombravam pelo resto de suas vidas. Durante este período, Bellatrix também desenvolveu uma reputação por sua lealdade absoluta a Voldemort. Enquanto outros Comensais da Morte ocasionalmente questionavam certas decisões ou mostravam hesitação diante de ordens particularmente extremas, Bellatrix nunca demonstrava o menor sinal de dúvida ou relutância. Esta confiabilidade total a tornou uma das conselheiras não oficiais de Voldemort, alguém com quem ele podia discutir até mesmo seus planos mais sombrios, sem temer traição ou julgamento. No entanto, a lealdade fanática de Bellatrix também tinha seus aspectos problemáticos. Sua devoção era tão intensa que, às vezes, ela interpretava as instruções de Voldemort de maneiras que iam além de suas intenções originais, ou tomava iniciativas não autorizadas que ela acreditava que ele aprovaria. Embora Voldemort geralmente apreciasse seu zelo,
Havia ocasiões em que sua impulsividade criava complicações desnecessárias para seus planos mais amplos. Um exemplo notável disso ocorreu durante uma operação planejada para infiltrar o Ministério da Magia. Bellatrix havia sido instruída a obter informações específicas através de métodos discretos, mas sua impaciência e sede de violência a levaram a torturar prematuramente um funcionário-chave, alertando o Ministério para a infiltração antes que os objetivos principais fossem alcançados. Embora Voldemort tenha expressado sua frustração com este desvio do plano, ele também reconheceu que a paixão de Bellatrix, mesmo quando mal direcionada, era preferível à frieza calculista que às vezes faltava fervor suficiente. A década de 1970 também viu Bellatrix se envolver em conflitos pessoais que espelhavam as tensões mais amplas da guerra. Sua irmã Andrômeda havia se casado com Ted Tonks, um nascido trouxa, um ato que a família Black considerou uma traição tão profunda que resultou na eliminação completa de Andrômeda da árvore genealógica familiar. Bellatrix, que havia sempre visto Andrômeda como a mais fraca das três irmãs, reagiu a esta traição com uma raiva que transcendia até mesmo seus padrões normais de ódio. Para Bellatrix, o casamento de Andrômeda representava mais do que uma simples violação das tradições familiares. Era uma rejeição pessoal de tudo em que ela acreditava e pelo que lutava. Ela jurou que se algum dia encontrasse sua irmã novamente, ela a mataria com suas próprias mãos. Não apenas como punição pela traição, mas como demonstração de sua própria pureza ideológica. Esta ruptura familiar serviu para solidificar ainda mais as convicções extremistas de Bellatrix e eliminar qualquer vestígio de compaixão que pudesse ter restado em seu coração. O final da década de 1970 e início dos anos 1980 marcaram o auge da primeira campanha de terror de Voldemort, e Bellatrix estava no centro de muitas de suas operações mais significativas. Ela havia se tornado não apenas uma executora de suas ordens, mas uma extensão de sua própria vontade, capaz de antecipar seus desejos e agir em seu nome, mesmo quando ele não estava presente para dar instruções diretas. Esta conexão quase telepática entre eles era uma fonte de orgulho imenso para Bellatrix e alimentava ainda mais sua obsessão crescente. Então, na noite de 31 de outubro de 1981, tudo mudou. A tentativa de Voldemort de assassinar o bebê Harry Potter resultou em sua própria aparente destruição, deixando seus seguidores perdidos, aterrorizados e sem direção. Para a maioria dos comensais da morte, a morte de seu mestre significou uma oportunidade de negar envolvimento, destruir evidências e tentar retornar à vida normal. Para Bellatrix, no entanto, representou algo completamente diferente. Uma crise espiritual que ameaçava destruir o próprio centro de sua existência. A ideia de que Voldemort pudesse estar verdadeiramente morto era algo que Bellatrix simplesmente não conseguia aceitar. Sua devoção a ele era tão total que sua mente rejeitava automaticamente qualquer evidência de sua destruição permanente. Em vez disso, ela desenvolveu uma convicção fanática de que ele havia apenas sofrido um revés temporário e que retornaria mais poderoso do que nunca. Esta crença se tornou o princípio organizador de sua vida durante os anos sombrios que se seguiram. Enquanto outros comensais da morte fugiam para o exterior, assumiam identidades falsas ou tentavam negociar clemência com o Ministério da Magia, Bellatrix escolheu um caminho diferente. Ela se recusou a aceitar que a causa estava perdida e, em vez disso, começou a planejar maneiras de localizar e ressuscitar seu mestre. Esta determinação a levou a cometer um dos atos mais desesperados e brutais de sua carreira, a tortura de Frank e Alice Longbottom.
Frank e Alice Longbottom eram aurores respeitados que haviam desempenhado papéis significativos na captura de vários comensais da morte durante a guerra. Mais importante para Bellatrix, havia rumores de que eles possuíam informações sobre o paradeiro de Voldemort ou sobre as circunstâncias de sua aparente morte. Em sua mente cada vez mais desesperada, Bellatrix convenceu-se de que, se ela pudesse extrair estas informações, ela poderia encontrar uma maneira de restaurar seu mestre ao poder. Em uma noite gelada do final de 1981, Bellatrix, junto com seu marido Rodolphus, seu cunhado Rabastan e Barty Crouch Jr., atacou a casa dos Longbottom. O que se seguiu foi uma das demonstrações mais chocantes de crueldade pura, já testemunhadas no mundo bruxo. Por horas, os 4 comensais da morte torturaram o casal jovem com a maldição Cruciatus, exigindo informações que Frank e Alice claramente não possuíam. Bellatrix liderou a tortura com uma intensidade que impressionou até mesmo seus companheiros endurecidos pela guerra. Ela aplicou a maldição Cruciatus com uma precisão cirúrgica, alternando entre períodos de dor insuportável e breves respiros que permitiam que suas vítimas mantivessem consciência suficiente para responder perguntas. Quando ficou claro que os Longbottom realmente não sabiam nada útil, a frustração de Bellatrix se transformou em raiva pura, e ela continuou a tortura muito além de qualquer propósito prático. O resultado foi devastador e permanente. Frank e Alice Longbottom foram deixados em um estado de insanidade completa, suas mentes tão completamente destruídas pela tortura prolongada que eles não conseguiam mais reconhecer nem mesmo seu próprio filho pequeno, Neville. Eles foram internados na ala de longo prazo do Hospital St. Mungo, onde passariam o resto de suas vidas em um estado vegetativo, lembretes vivos da crueldade de Bellatrix. A captura de Bellatrix e seus cúmplices foi relativamente rápida. O ataque aos Longbottom havia sido tão brutal e tão público que o Ministério da Magia não teve escolha senão mobilizar todos os recursos disponíveis para levar os perpetradores à justiça. Quando foram finalmente capturados, todos os 4 foram julgados em uma das sessões mais dramáticas da história da Wizengamot. Durante o julgamento, Bellatrix mostrou não apenas ausência de remorso, mas orgulho ativo por suas ações. Quando confrontada com evidências de sua crueldade, ela respondeu com desafio arrogante, declarando publicamente sua lealdade contínua a Lord Voldemort e sua crença de que ele retornaria para recompensar aqueles que haviam permanecido fiéis a ele. Suas declarações na corte foram tão chocantes que até mesmo bruxos experientes nas audiências ficaram visivelmente perturbados por sua frieza absoluta. A sentença era inevitável: prisão perpétua em Azkaban, a prisão mágica mais temida do mundo bruxo. Para a maioria dos criminosos, tal sentença representaria o fim efetivo de suas vidas, um destino pior que a morte devido à presença dos dementadores que sugavam toda a felicidade e esperança dos prisioneiros. Para Bellatrix, no entanto, Azkaban se tornou algo diferente. Um teste de sua fé e devoção, um lugar onde ela poderia provar sua lealdade inabalável a Voldemort através da resistência ao sofrimento. Os anos de Bellatrix em Azkaban foram tanto uma punição quanto uma transformação. A exposição constante aos dementadores teria quebrado a maioria das pessoas, deixando-as como cascas vazias, desprovidas de qualquer centelha de humanidade. Bellatrix, no entanto, possuía uma fonte de força que a protegia parcialmente dos efeitos mais devastadores dos dementadores: sua obsessão absolutamente consumidora por Voldemort. Sua devoção a ele era tão intensa e tão central para sua identidade que funcionava quase como um feitiço protetor contra o desespero. Enquanto os dementadores drenavam suas memórias felizes normais,
Eles não conseguiam tocar completamente sua felicidade em estar servindo a Voldemort, porque esta não era uma emoção normal, mas algo mais próximo a um êxtase religioso que transcendia os limites da experiência humana comum. Durante seus anos de prisão, Bellatrix desenvolveu uma rotina mental rigorosa, destinada a manter sua sanidade e sua conexão com Voldemort. Ela passava horas recitando mentalmente seus ensinamentos, planejando o que faria quando ele retornasse e cultivando seu ódio por aqueles que haviam ousado desafiá-lo. Esta disciplina mental, combinada com sua força de vontade natural excepcional, permitiu que ela mantivesse muito mais de sua personalidade original do que a maioria dos prisioneiros de longo prazo de Azkaban. Ela também usou seu tempo na prisão para refinar ainda mais suas habilidades mágicas mentalmente. Embora os prisioneiros não tivessem acesso a varinhas, Bellatrix praticava feitiços e maldições em sua mente, visualizando cada movimento de varinha, cada entonação, cada fluxo de energia mágica. Esta prática mental constante significava que quando ela finalmente recuperasse sua liberdade, suas habilidades estariam não apenas intactas, mas potencialmente ainda mais afiadas do que antes. Os outros prisioneiros de Azkaban rapidamente aprenderam a evitar Bellatrix. Mesmo na prisão, sua presença irradiava uma ameaça palpável que fazia até mesmo criminosos endurecidos se sentirem desconfortáveis. Ela falava ocasionalmente com outros ex-comensais da morte que estavam presos em Azkaban, mas sempre com desprezo por sua falta de fé na eventual ressurreição de Voldemort. Para ela, o tempo na prisão havia apenas solidificado sua convicção de que ela era a mais leal de todos os seus seguidores. Durante aproximadamente 14 anos, Bellatrix permaneceu em Azkaban, sua mente focada singularmente no dia em que Voldemort retornaria e a libertaria. Sua fé foi finalmente recompensada em janeiro de 1996, quando uma fuga em massa foi orquestrada que permitiu que ela e vários outros comensais da morte escapassem da prisão. A fuga em si foi planejada e executada com uma precisão que sugeria envolvimento de forças externas altamente organizadas, confirmando para Bellatrix que seu mestre havia de fato retornado. A reunião de Bellatrix com Voldemort, após sua fuga de Azkaban, foi um momento de êxtase religioso para ela. Anos de confinamento, sofrimento e dúvida, embora ela nunca admitisse ter duvidado, foram instantaneamente apagados pela presença de seu mestre. Para Voldemort, a lealdade inabalável de Bellatrix durante seus anos mais escuros representava exatamente o tipo de devoção que ele valorizava acima de tudo. Ele a recebeu de volta não apenas como uma seguidora, mas como uma das mais próximas e confiáveis de seus tenentes. No entanto, os anos em Azkaban haviam deixado suas marcas em Bellatrix. Embora sua mente permanecesse afiada e sua devoção a Voldemort fosse mais forte do que nunca, havia uma instabilidade adicional em sua personalidade que não estava presente antes de sua prisão. Seus surtos de raiva eram mais intensos, sua crueldade mais caprichosa e sua conexão com a realidade ocasionalmente frágil. Estes efeitos residuais de sua exposição prolongada aos dementadores a tornavam ainda mais perigosa e imprevisível do que antes. Voldemort, reconhecendo tanto seu valor quanto sua instabilidade, usou Bellatrix principalmente para operações que requeriam máxima violência e intimidação. Ela se tornou sua arma de escolha para enviar mensagens particularmente brutais aos seus inimigos, e sua reputação cresceu a ponto onde a mera menção de seu nome era suficiente para semear pânico em comunidades inteiras. Uma das primeiras missões significativas de Bellatrix, após seu retorno, foi liderar um ataque contra o Ministério da Magia em junho de 1996.
Esta operação, que ficou conhecida como a Batalha do Departamento de Mistérios, representou a primeira vez que o público bruxo teve evidência incontestável do retorno de Voldemort. Bellatrix comandou um grupo de Comensais da Morte em uma tentativa de recuperar uma profecia específica dos arquivos do Ministério, uma missão que trouxe ela em conflito direto com Harry Potter e seus amigos. Durante esta batalha, a verdadeira extensão das habilidades de Bellatrix foi exibida publicamente pela primeira vez desde sua prisão. Ela demonstrou não apenas domínio técnico excepcional de magia de combate, mas também uma criatividade tática e uma brutalidade casual que impressionaram até mesmo aurores experientes. Sua habilidade de lutar simultaneamente contra múltiplos oponentes enquanto coordenava os movimentos de seus subordinados mostrou que seus anos em Azkaban haviam apenas refinado suas capacidades naturais de liderança. Foi durante esta batalha que Bellatrix cometeu um dos atos que a definiria para sempre aos olhos do público bruxo: o assassinato de Sirius Black, seu próprio primo. Sirius havia se juntado à luta contra os Comensais da Morte como membro da Ordem da Fênix, colocando-o em oposição direta à sua família de origem. Para Bellatrix, que sempre havia visto Sirius como um traidor da linhagem Black, sua presença na batalha representava uma oportunidade perfeita para corrigir o que ela considerava uma mancha na honra familiar. O duelo entre Bellatrix e Sirius foi mais do que apenas um confronto entre oponentes em lados opostos de uma guerra. Foi o clímax de décadas de ressentimento familiar e divergência ideológica. Sirius, que havia rejeitado completamente os valores supremacistas de sua família, representava tudo que Bellatrix desprezava sobre a fraqueza moderna do mundo bruxo. Quando ela o atingiu com a maldição que o enviou através do véu no Departamento de Mistérios, sua expressão não mostrava triunfo militar, mas satisfação pessoal profunda por ter finalmente punido a traição familiar. A morte de Sirius teve ramificações que iam muito além do campo de batalha imediato. Para Harry Potter, que havia desenvolvido uma ligação quase paternal com Sirius, o assassinato representou uma perda pessoal devastadora que alimentaria seu ódio por Bellatrix pelos anos seguintes. Para Bellatrix, no entanto, o ato solidificou sua posição como a executora pessoal de Voldemort, para questões que requeriam tanto habilidade quanto crueldade pessoal. Nos meses que se seguiram à Batalha do Departamento de Mistérios, Bellatrix se tornou cada vez mais central para as operações de Voldemort. Ela não era apenas uma de suas subordinadas mais capazes, mas também uma das poucas pessoas em quem ele confiava com conhecimento de seus segredos mais íntimos. Esta proximidade com Voldemort alimentava ainda mais a obsessão de Bellatrix, que começou a interpretar até mesmo suas interações mais casuais com ele como sinais de favor especial. Durante este período, Bellatrix começou a desenvolver uma rivalidade intensa com Severus Snape, que também ocupava uma posição de confiança no círculo íntimo de Voldemort. Ela suspeitava, corretamente, de que Snape não compartilhava da devoção absolutamente pura que ela sentia por seu mestre, e frequentemente questionava abertamente sua lealdade em reuniões dos Comensais da Morte. Esta rivalidade era alimentada não apenas por ciúmes, mas por uma genuína preocupação de que Snape pudesse de alguma forma contaminar ou enfraquecer a causa através de sua natureza aparentemente calculista. A animosidade entre Bellatrix e Snape chegou ao auge quando Voldemort designou Snape como professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts e lhe deu responsabilidades significativas na educação de jovens bruxos. Bellatrix via esta nomeação como evidência de que Voldemort estava sendo enganado sobre a verdadeira natureza de Snape
E ela fez várias tentativas de expor o que considerava duplicidade por parte dele. Suas suspeitas, embora baseadas mais em instinto do que em evidência, eram surpreendentemente precisas. O relacionamento de Bellatrix com sua irmã Narcisa também se tornou mais complexo durante este período. Narcisa havia se casado com Lucius Malfoy e tinha um filho, Draco, que estava se aproximando da idade onde seria esperado que ele se juntasse às fileiras dos Comensais da Morte. Bellatrix via seu sobrinho como uma oportunidade de moldar a próxima geração de supremacistas de sangue puro, mas também reconhecia que Narcisa possuía instintos maternais que poderiam interferir com o desenvolvimento adequado do jovem. Quando Voldemort designou Draco Malfoy para assassinar Albus Dumbledore como punição pelo fracasso de seu pai, Bellatrix inicialmente viu isso como uma oportunidade excelente para seu sobrinho provar seu valor. Ela ofereceu orientação e treinamento a Draco, tentando prepará-lo tanto tecnicamente quanto psicologicamente para o que seria requerido dele. No entanto, ela rapidamente se tornou frustrada com o que percebia como hesitação e fraqueza por parte do jovem. A relutância de Draco em abraçar completamente a violência necessária para suas tarefas confirmou as piores suspeitas de Bellatrix sobre a influência amolecedora que Narcisa havia exercido sobre seu filho. Ela começou a ver Draco como um exemplo do que acontecia quando a ideologia pura era diluída por sentimentalismo maternal, e suas tentativas de corrigi-lo se tornaram cada vez mais severas e intimidadoras. A situação chegou ao auge quando ficou claro que Draco não conseguiria cumprir sua missão sem assistência. Bellatrix, que havia investido considerável tempo e energia em tentar moldar seu sobrinho, ficou profundamente decepcionada com seu aparente fracasso. Ela começou a questionar se a linhagem Malfoy, apesar de sua antiga pureza de sangue, havia se tornado contaminada por gerações de vida confortável que haviam amolecido sua determinação. Esta desilusão com seu sobrinho também afetou seu relacionamento com Narcisa. Bellatrix culpava sua irmã por criar Draco de uma maneira que havia falhado em prepará-lo adequadamente para as realidades do serviço a Voldemort. As tensões entre as irmãs, que haviam sido suprimidas por anos de lealdade familiar, começaram a emergir de maneiras que ameaçavam dividir ainda mais a já fragmentada família Black. A mansão Malfoy, onde Voldemort estabeleceu uma de suas bases principais durante este período, se tornou um local de encontro regular para Bellatrix. Ela passava semanas por vez residindo lá, ostensivamente para estar disponível para consultas com Voldemort, mas também porque a proximidade física com ele alimentava sua obsessão. Durante estes períodos, ela frequentemente entrava em conflito com outros residentes da mansão, particularmente com Lucius Malfoy, que ela considerava inadequadamente dedicado à causa. Foi na mansão Malfoy que Bellatrix cometeu alguns de seus atos mais horríveis durante este período. Quando Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger foram capturados e trazidos para a mansão, Bellatrix viu uma oportunidade de impressionar Voldemort através da extração de informações cruciais dos prisioneiros. Sua tortura de Hermione Granger, uma nascida trouxa, foi particularmente brutal, mesmo pelos padrões de Bellatrix. A sessão de tortura revelou aspectos perturbadores da psicologia de Bellatrix que haviam se desenvolvido durante seus anos de serviço a Voldemort. Ela não torturava simplesmente para obter informações, mas parecia derivar um prazer genuíno e quase sexual do ato de causar dor. Sua aplicação da maldição Cruciatus era acompanhada por uma intensidade emocional que sugeria que a tortura havia se tornado uma forma de expressão artística para ela. Mais perturbador ainda era a maneira como Bellatrix usava sua própria adaga para cortar a palavra sangue ruim no braço de Hermione.
Este ato ia além da tortura prática para o reino do ritual sádico, demonstrando que Bellatrix havia desenvolvido suas próprias liturgias pessoais de crueldade que combinavam sua ideologia supremacista com seus impulsos violentos. A precisão e deliberação com que ela executou esta mutilação sugeriam que ela havia realizado atos similares muitas vezes antes. A fuga dos prisioneiros da mansão Malfoy representou uma falha humilhante para Bellatrix, que havia garantido pessoalmente a Voldemort que ela extrairia todas as informações necessárias dos cativos. A perda não apenas dos prisioneiros, mas também de informações cruciais sobre suas atividades, resultou em uma das poucas ocasiões em que Voldemort expressou descontentamento direto com o desempenho de Bellatrix. Esta repreensão teve um efeito devastador em sua psique, confirmando seus piores medos de que ela havia falhado com seu mestre. A reação de Bellatrix a esta falha foi característica de sua personalidade obsessiva. Em vez de aceitar responsabilidade ou tentar aprender com o erro, ela se tornou consumida por um desejo de vingança contra aqueles que haviam escapado. Sua busca por Harry Potter, em particular, se tornou ainda mais pessoal e intensa, alimentada não apenas por lealdade a Voldemort, mas por uma necessidade desesperada de redimir-se aos olhos dele. Durante os meses finais antes da Batalha de Hogwarts, Bellatrix se tornou cada vez mais instável e desesperada. A pressão de manter sua posição como favorita de Voldemort, combinada com a crescente resistência às suas forças, começou a corroer até mesmo sua considerável força mental. Ela desenvolveu uma paranoia crescente sobre possíveis traidores entre os comensais da morte e começou a fazer acusações cada vez mais selvagens contra colegas que ela suspeitava de falta de lealdade. Esta instabilidade crescente se manifestava em surtos de violência cada vez mais caprichosos e irracionais. Bellatrix começou a punir subordinados por infrações imaginárias, a interpretar comentários casuais como sinais de desrespeito e a ver conspirações onde não existiam. Sua deterioração mental era evidente para aqueles ao seu redor, mas sua proximidade com Voldemort significava que poucos ousavam confrontá-la diretamente sobre seu comportamento. A Batalha de Hogwarts, em maio de 1998, representou tanto o auge quanto o fim da carreira de Bellatrix como comensal da morte. Ela entrou na batalha com uma mistura de excitação fanática e desespero crescente, sabendo que esta seria a confrontação final que determinaria o destino de tudo pelo que ela havia lutado. Sua participação na batalha foi caracterizada pela mesma brutalidade criativa que havia marcado toda a sua carreira, mas também por sinais crescentes de que sua sanidade estava finalmente começando a se desfazer. Durante a batalha, Bellatrix demonstrou mais uma vez porque era considerada uma das bruxas de combate mais perigosas de sua geração. Ela lutou simultaneamente contra múltiplos oponentes, incluindo alguns dos aurores mais experientes da Grã-Bretanha, e manteve mais do que sua própria defesa. Sua habilidade de alternar rapidamente entre diferentes estilos de magia de combate, de feitiços defensivos sofisticados a maldições ofensivas devastadoras, mostrou uma maestria técnica que poucos de seus contemporâneos podiam igualar. No entanto, foi também durante esta batalha que as limitações psicológicas de Bellatrix finalmente se tornaram evidentes. Sua obsessão com Voldemort a fez cometer erros táticos que uma lutadora de sua experiência normalmente evitaria. Ela frequentemente se distraía do combate imediato para verificar o status de Voldemort, e sua necessidade emocional de impressioná-lo a levou a tomar riscos desnecessários que a expuseram a ataques. O momento decisivo veio quando Bellatrix se engajou em combate com Molly Weasley, a matriarca da família Weasley que havia perdido um filho na batalha. Este confronto era particularmente simbólico.
Bellatrix, que representava a aristocracia mágica corrompida e a ideologia supremacista, contra Molly, que encarnava os valores familiares tradicionais e o amor protetor maternal. Para Bellatrix, Molly representava tudo o que ela desprezava sobre a fraqueza sentimental que ela acreditava que estava contaminando o mundo bruxo. Inicialmente, o duelo parecia favorecer Bellatrix, cuja experiência em combate e vasta gama de feitiços ofensivos lhe davam vantagens técnicas claras. Ela atacou Molly com uma combinação de maldições que teria derrotado rapidamente a maioria dos oponentes, demonstrando uma vez mais sua habilidade excepcional. No entanto, ela subestimou fatalmente a intensidade da raiva maternal de Molly e a força que tal emoção pura poderia conferir a uma bruxa determinada. Molly Weasley, lutando não apenas por sua própria vida, mas pela memória de seu filho morto e pela segurança de seus filhos sobreviventes, canalizou uma força emocional que transcendeu limitações técnicas. Quando ela gritou, "Não toque na minha filha!", e lançou a maldição que mataria Bellatrix, ela estava expressando não apenas raiva pessoal, mas a indignação coletiva de todas as famílias que haviam sofrido sob o terror de Voldemort. Bellatrix Lestrange caiu em uma morte rápida e irrevogável. A bruxa que havia sobrevivido a Azkaban, que havia se tornado a mais leal de todos os comensais da morte, que havia dedicado sua vida inteira ao serviço de Lord Voldemort, caiu no chão da grande salão de Hogwarts como qualquer mortal comum. Sua expressão final foi de surpresa total. Até o último momento, sua arrogância supremacista a havia impedido de conceber que ela poderia ser derrotada por alguém que considerava inerentemente inferior. O impacto da morte de Bellatrix no curso da batalha foi imediato e significativo. Voldemort, que havia sempre considerado Bellatrix uma de suas armas mais confiáveis, reagiu à sua morte com uma raiva que transcendeu até mesmo seus padrões normais. Sua tentativa impulsiva de vingar Bellatrix, atacando Molly Weasley, o colocou em conflito direto com Harry Potter no momento crucial, contribuindo para a cadeia de eventos que levaria à sua própria destruição final. Para aqueles que testemunharam a morte de Bellatrix, o momento representou mais do que apenas a eliminação de uma inimiga perigosa. Simbolizou a derrota da ideologia que ela havia encarnado. A crença de que nascimento e linhagem conferiam direitos naturais de domínio sobre outros. Sua morte nas mãos de uma bruxa de família comum demonstrou de forma visceral a falsidade das teorias supremacistas que haviam moldado sua vida inteira. O legado de Bellatrix Lestrange no mundo bruxo pós-guerra era complexo e profundamente perturbador. Por um lado, sua morte representava o fim de uma das ameaças mais imediatas à paz e estabilidade do mundo mágico. Por outro lado, a extensão de suas atrocidades e o impacto duradouro de suas ações continuariam a assombrar suas vítimas e suas famílias por gerações. A verdadeira tragédia de Bellatrix Lestrange não estava apenas nas atrocidades que ela cometeu, mas no fato de que ela possuía todas as qualidades necessárias para ter sido uma força para o bem no mundo. Sua inteligência, determinação, habilidade mágica e até mesmo sua capacidade de devoção apaixonada poderiam ter sido canalizadas para propósitos construtivos sob circunstâncias diferentes. Em vez disso, ela escolheu repetidamente a escuridão, cada decisão levando-a mais profundamente em um caminho do qual não havia retorno. E assim termina a história de Bellatrix Lestrange. Uma bruxa que começou sua vida com todos os privilégios e oportunidades, mas escolheu transformar-se na personificação do mal. Sua vida serve como um lembrete sombrio de que o heroísmo e a vilania não são acidentes de nascimento, mas resultados de escolhas conscientes feitas dia após dia.
Em cada momento onde ela poderia ter escolhido compaixão, ela escolheu crueldade. Em cada oportunidade de mostrar misericórdia, ela escolheu violência. E, no final, suas escolhas a definiram completamente, transformando-a de Bellatrix Black, a jovem promissora de uma família nobre, em Bellatrix Lestrange, um nome que seria sussurrado com medo por gerações. Sua história nos ensina que o mal raramente surge totalmente formado, mas cresce gradualmente através de pequenas concessões à escuridão, pequenas racionalizações da crueldade e pequenas traições da consciência. Bellatrix Lestrange não nasceu um monstro. Ela se tornou uma escolha por vez, até que não restasse nada da jovem bruxa que poderia ter sido. Apenas a criatura terrível que ela escolheu se tornar. E talvez essa seja a lição mais assombra que sua vida tem a oferecer, que todos nós temos a capacidade tanto para o bem supremo quanto para o mal absoluto. E que nossas escolhas, não nosso nascimento, determinam quem nos tornamos. Se você chegou até aqui nesta jornada sombria pela mente e vida de uma das bruxas mais perigosas da história, você demonstrou a coragem necessária para confrontar as verdades mais difíceis sobre a natureza humana. A história de Bellatrix Lestrange não é apenas sobre uma mulher que escolheu o mal. É sobre como o ódio pode corromper até mesmo os mais talentosos entre nós. Sobre como a obsessão pode destruir qualquer vestígio de humanidade. E sobre como nossas escolhas ecoam através das gerações. Se este mergulho nas profundezas da escuridão mágica os fez refletir sobre a importância da compaixão e da justiça em nossas próprias vidas, então nossa jornada valeu cada momento. Não se esqueçam de deixar seu like se esta história os impactou. Compartilhem com aqueles corajosos o suficiente para enfrentar estas verdades sombrias e se inscrevam no canal para mais explorações dos mistérios mais profundos do mundo bruxo. Porque, como aprendemos hoje, conhecer o mal é o primeiro passo para escolher o bem. Nos vemos na próxima história. E lembrem-se, em um mundo onde a escuridão existe, nossa luz individual importa mais do que jamais podemos imaginar.